E aí galera, tudo bem? Bom, na aula anterior nós criamos uma aplicação que tenta fazer pings, fazer uma checagem periódica na internet. Eu vou deixar um card da aula anterior, que isso aqui é uma sequência de aula que já vai na terceira, né? E nós fizemos uma codificação, eu não vou repetir, mas vou deixar um card aí em cima, porque vai ficar complicado se eu ficar repetindo. Apenas falar rapidamente o que a gente está fazendo. A gente está criando um sistema que é um sistema simples, que ele apenas, quando você coloca aqui um domínio ou um IP, quando você clica em iniciar, ele vai ficar dando pings aqui. Ele vai ficar dando pings e vai mostrando o resultado. Se for ok, ele vai ficar verde. Se for, ele vai colocar uma linha vermelha. Se deu erro. É uma espécie de relatório de qualidade de internet que ele vai fazendo, para que você próprio saber como é que está a sua internet. Mas o intuito desses vídeos não é isso, é que você aprenda a codificação no C#, né? Então isso é apenas um pretexto, né, para isso. E se ocorrer algum erro, ele vai nesse rótulo aqui, nessa label, ele vai colocar a quantidade de erros que vai ocorrendo. Então, na aula passada, que eu vou tentar colocar um card aí em cima, para que você possa assistir. Inclusive, no final do vídeo vai ter a sequência de aulas, né? Porque virou uma playlist maior do que eu pensava, então vai ter uma sequência de aulas no final do vídeo, para você seguir a playlist direitinho, as aulas, né? Mas nela, na aula passada, a gente criou aqui uma função assíncrona que chama um método, quer dizer, um método assíncrono, que chama um método, mas esse método ele está querendo fazer referência a componentes que estão na interface da thread principal. Isso aí não é uma coisa aconselhável de ser feita no C#, porque através de um método assíncrono você não pode acessar componentes que estão na thread principal. Por sorte não deu erro na execução que a gente fez, mas a qualquer momento ele pode dar um erro. Para isso o C# ele tem uma palavra-chave interessante chamada invoke required. Essa é a palavra-chave. Que quando esse invoke required for true, significa que vai dar problema se você estiver chamando este método aqui de uma thread que não seja a thread principal. Então você vai apenas executar esse código aqui se você tiver certeza que não vai haver problema, não vai haver uma invasão de memória, eu diria assim, já que são duas threads diferentes. Então você vai pegar e vai fazer um if se not invoke required, ou seja, se invoke required for false, se eu tenho certeza que não vai dar problema na execução, então aí sim eu chamo tudo isso aqui. Agora não é só nesse caso que eu vou precisar chamar isso. Em caso contrário, eu vou precisar chamar agora um invoke. Porque esse invoke aí, ele vai fazer todo o tratamento para que não dê erro na modificação do estado de um componente de uma thread para outra. Então, eu vou chamar aqui o invoke, o método invoke. Só que o invoke, ele quer um delegate, né? Eu não vou me aprofundar em delegates aqui, mas nós vamos criar um new action. Um action é como se fosse um método em que você diz quais são os tipos de parâmetro. Esse método aqui, ele pode ser transformado em um action, que tem três tipos de parâmetro. Um do tipo string, o segundo do tipo string e o terceiro do tipo booleano. Então, eu posso muito bem dizer que esse método aqui é do tipo action, string e string bool. A gente pode fazer uma aula explicando o que é delegate, o que é action, o que é func também. Func faz parte, né? Eu posso fazer uma aula dependendo dos comentários, mas nesse caso, como iria ficar muito grande a listagem de vídeos, ia ficar muito grande, ia se estender demais uma coisa tão simples que a gente está fazendo, prefiro deixar para uma aula à parte, caso haja comentários para isso, né? Então, mas ele vai precisar, aqui o invoke, ele quer que eu crie um delegate. Um delegate é um new action do tipo string, que tem um segundo parâmetro também como string, e o segundo parâmetro como um bool. Que eu estou querendo, se você quiser criar uma variável para você, se você pudesse tipar, ainda vou tentar explicar um pouco, né? Se você pudesse tipar esse método para colocar ele dentro de uma variável, você sabia que você pode criar aqui um var x
e pode colocar um string. Vou tentar explicar ainda isso aí. Um string qualquer. Isso aqui é do tipo string, né? Mas você pode tipar. Então, aqui, isso aqui tá certo. Se eu colocar um número aqui, ele já tá marcando o erro aqui, ó. Eu não posso, se isso é do tipo string, eu não posso colocar um número. Eu posso também atribuir um método a uma variável no C#. Pronto, agora talvez você entenda por alto o que é um action, né? O que é um delegate. Então eu posso, no lugar desse 1, na verdade agora eu vou querer atribuir um método a isso. É claro que ele está marcando errado, porque isso aqui não é do tipo string. Aí pronto, é aí que você chegou no action. Qual é o tipo que é isso aqui? Isso aqui é do tipo action. Action. Ainda não é do tipo action, porque está faltando coisa. Quando você diz que ele é do tipo action, você tem que dizer quais são os tipos de parâmetros dele, porque cada action vai se diferenciar dependendo dos parâmetros. Então, eu vou dizer que ela é uma action string, já bateu o primeiro, mas não está suficiente, faltou outro string e outro bool, né? E vou dizer que ele é um action do tipo string, string, ainda está dando erro lá, né? E vou dizer que ele é um action do tipo bool. Pronto. Corrigiu os erros. Não sei se você entendeu, mas assim como eu coloquei... Deixa eu duplicar aqui para você entender. Assim como eu coloquei que o y, apenas para não dar erro aí, é do tipo string, e eu não posso colocar eu não posso atribuir essa variável y no método. Eu posso atribuir um string. Talvez essa aqui, né? Talvez essa aqui, pronto. Aí tá tudo certo, funciona. A mesma coisa eu estou fazendo aqui. Eu estou criando uma variável chamada x, que é do tipo quê? Nesse caso ela não é do tipo string, ela é do tipo action, string bool. Por quê? Porque eu estou querendo colocar nela um método. E isso aqui, essa prática aqui que a gente está fazendo, a gente diz que esse x é do tipo delegate, é um delegate. Apesar de eu ter dito que não ia explicar muito sobre action, mas para que faça mais sentido aqui o resto dos vídeos, eu dei essa explicação por alto, espero que você tenha entendido. Então, o que ele quer aqui é um método, mas não é um método em si, é o delegate. É um delegate, então a gente vai criar um new action, né? E a gente vai, nesse new, nessa sobrecarga aqui, a gente vai receber um método que tem que ser compatível com esse tipo aqui. E qual é o método? É o addListItem, este método aqui. Então, até então tá certo. Só que a gente tem que dizer como eu estou definindo que o invoke vai chamar um delegate que tem um parâmetro string, tem um parâmetro bool, ou string, e tem um parâmetro bool, e o método vai ser esse aqui. Então, ele vai me pedir quais são os parâmetros agora. Que é um array de object, né? Que nós vamos agora dizer quais são os parâmetros, que é status, result e é erro. Pronto. Meio complicado isso aqui, foi complicado até de explicar. Na prática você vai começando a entender o que é um action, o que é um delegate, o que é um function, né? Basta você ter ideia da explicação inicial que eu fiz. Mas por alto o que ele está fazendo aqui, com esse invoke required, eu estou traduzindo, eu estou querendo dizer assim, se esse método for chamado de uma outra thread, esse método aqui for chamado de uma outra thread, e houver chance de haver algum erro, então ele vai ter que chamar esse invoke, que vai trazer essa invocação para essa thread e vai chamar esse método passando esses parâmetros aqui, né? Quando esse invoke for chamado, ele vai chamar de novo esse método, só que isso aqui vai ser false, de maneira que ele vai chamar aqui. Então sempre que esse método for chamado de uma thread, o que eu estou querendo dizer aqui, em outras palavras, é que sempre que esse método for chamado de uma thread separada, ele não vai entrar aqui. Ele vai ter que primeiro vir para cá. Esse invoke, ele de alguma maneira vai trazer esse método para a thread principal e vai chamar de novo esse método. Nessa segunda chamada, ele agora vai entrar aqui. Por outro lado, se eu chamar esse método da mesma thread, ele vai logo entrar diretamente aqui. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa você pergunta nos comentários aí. Pronto. Do mesmo jeito, para eu fazer a limpeza, porque afinal de contas eu estou
Também mexendo na interface. Eu tô excluindo os itens do list view. Então vamos fazer a mesma coisa. Se note, invoke. É até melhor fazer esse outro que você vai aprender. Invoke required, né? Se not invoke required, então ele vai chamar. Por hora a gente não precisa nem disso. No C#, se tiver mais de uma linha, você não precisa colocar aquelas chaves, né? Caso contrário, eu liguei o maiúsculo aqui. Caso contrário, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai chamar o invoke. Mas tem uma diferença, né? Já tá vendo a diferença. Este método ele não tem parâmetro. Então, se ele vai chamar um new action, como é que ele vai chamar esse new action agora, já que o método não tem parâmetro? Desse jeito. Ele não vai dizer que o action é do tipo string, como a gente fez em cima. Porque para isso tinha que ter um parâmetro string. Mas como não tem, a gente vai chamar só isso aqui. E dentro a gente vai colocar o quê? O método, que é esse aqui. Pronto. Aqui a gente já deixou uma maneira a gente deu a possibilidade a esse método aqui dele ser chamado tanto da thread principal como de uma outra thread externa. Pronto. Então, agora a gente pode rodar a aplicação de uma maneira segura que não vai dar erro de maneira nenhuma. Então, vamos executar. Vamos colocar qualquer IP, qualquer número aqui, na verdade, porque não é IP ainda, a gente não está fazendo. Agora ele está rodando de uma maneira segura, não vai dar erro de jeito nenhum. Ele tá acessando os objetos da tela de maneira correta, de maneira seguindo as boas práticas, não é? Podemos parar aqui, reiniciar e pronto. Agora nós vamos codificar coisas referentes ao ping realmente, porque tudo isso foi um exemplo, né? A primeira coisa que nós vamos modificar é que primeiramente, nós vamos fazer aqui nós vamos criar um contador de erros. Vamos criar aqui um... Por quê? Porque deixa eu ver se vai dar para abrir aqui. Aqui a gente vai ter que colocar a quantidade de erros. Então a gente vai ter que criar um contador de erros. Nós vamos criar aqui, por exemplo, uma variável do tipo int mesmo, né? Error count, né? A gente pode até inicializar ela com 0. É opcional, né? Na verdade não precisa, porque quando você cria um int, ele já é inicializado com 0. Então realmente não precisa disso. E agora nós vamos fazer aqui o seguinte. Aqui no addItem, nós vamos aproveitar aqui o addItem para trabalhar com essa variável errorCount. Se essa variável aqui for true, então é uma chance que a gente tem legal da gente incrementar a variável errorCount. Então a gente vai dizer que errorCount, cada vez que eu adicionar um item lá na list view, se erro, que é esse parâmetro que a gente está recebendo aqui, ó, for true, então nós vamos dizer que errorCount mais. Mais significa errorCount igual a errorCount mais 1, né? Então nós vamos incrementar a variável de erro. E nós já vamos mudar o rótulo lá em cima, que a gente chamou de label status, né? Label status, nas aulas anteriores. .text igual a gente vai já mudar esse texto. Eu vou até copiar o texto que já está aqui. Não é uma boa prática fazer isso, mas também, como isso aqui é um exemplo didático, ó, se ele der esses problemas, no meu caso dá, você fecha, abre de novo. Pronto, você vem aqui, eu vou dar um F4 apenas para copiar esse texto, né? Então eu vou aqui, ó, na propriedade de text e vou copiar para facilitar. Então eu vou aqui, vou dizer que, pronto, eu apenas copiei a propriedade de text. O que a gente vai fazer aqui? Como a gente incrementou aqui a variável de erro, provavelmente, se não vai ficar como 0 aí, então a gente vai colocar aqui, ó, erros encontrados e colocar errorCount aqui. Não está dando certo, por quê? Porque a gente tem que transformar isso numa interpolação de strings, e agora deu certo. Né? Mas parece que o nome da variável não é esse, a gente errou aqui, não é errorCount, é errorCount, pronto. E aqui ficou certo. Então, quando clicar nesse botão aqui, quando ele adicionar um item, ele já vai mudar aquele texto lá para erros encontrados e o número de erros encontrados. Se for o erro que eu estou adicionando, então ele vai incrementar essa variável erro e já vai colocar lá no texto, né?
E uma coisa que a gente precisa fazer também, como a gente tem aqui esse iniciado em, a gente vai ter que criar uma maneira de marcar a hora inicial. Então a gente vai criar também aqui uma variável chamada do tipo datetime, né? Pode ser também timespan, né? Mas eu vou criar datetime mesmo. Time start, a hora que iniciou, pronto. Não é? Então a gente vai mudar essa variável quando a gente clicar no botão Start, né? É o local mais certo. Então, quando a gente clicar no botão Start, aqui é se o Caption foi Stop, isso aqui é para parar. Eu vou até fazer aqui um comentário para facilitar. Aqui é parar, né? E aqui é iniciar, para ficar mais fácil o entendimento. Quando ele iniciar, então ele vai pegar aquela variável time start que a gente criou e vai definir como a hora atual, é a hora que está iniciando, né? Então, time start igual a datetime.now. Pronto, datetime.now. Beleza, agora a gente já pode aqui no parar que a gente tinha feito, no lugar de deixar esse zero aqui, a gente agora já pode utilizar a variável que a gente criou, né? A gente pode utilizar a variável time start. Quando você faz a interpolação de string, se eu fosse deixar assim, ele ia deixar uma data bem grande lá, uma formatação padrão do C Sharp. Mas a gente pode, assim como a gente fez no toString, nas aulas passadas você viu, a gente pode também definir um tipo personalizado aqui. Eu vou querer hora de 24 horas, minutos e segundos. Então ele vai pegar essa time start aqui e vai converter para horas, minutos e segundos. Não me interessa a data, só a hora, né? Ali, para mostrar. Vamos rodar aqui para ver como é que tá. Então você nota que aqui o caption está desse jeito. Eu vou colocar qualquer número aqui. Vou dar um inicial. Ele já mostrou a hora que iniciou aqui, né? Que é, no caso, a hora daqui mesmo. E está dizendo que erros encontrados zero, porque a gente colocou a chamada sempre como true, quer dizer, sempre como erro igual false. Então a gente nunca vai dar erro aqui porque a gente não está simulando, a gente não está fazendo um ping real, né? Então a gente ainda vai chegar nesse ponto aí. Bom, então a gente vai precisar agora fazer com que, como nós modificamos aqui o erro e o texto lá do label status, então nós vamos precisar isso no add item, no clear itens a gente vai precisar também trabalhar com isso. De maneira que, além do clear, a gente vai aqui aumentar as linhas, portanto a gente vai ter que colocar uma chave, né? Aqui, porque a gente vai colocar mais linhas nesse código. Bom, então aqui, além do clear, a gente vai, quando clicar no stop, né? Quer dizer, quando clicar no stop não, quando limpar a lista de itens, eu vou ter que zerar a variável erro count, né? Eu estou zerando as coisas. Então eu vou, como eu zerei, o texto lá não é como o Angular que ele vai atualizar automaticamente não. Eu vou ter que copiar aqui e atualizar o texto na tela também. Então eu vou dizer que o iniciado eu vou deixar, não vou mexer. E a diferença aqui é que, como eu estou zerando a variável erroCount, aqui ele vai aparecer como zero. Ou seja, se eu limpar a lista, vai ficar, o que vai mudar é apenas que erroCount vai ficar como zero. Não é? Aqui a gente aprendeu de maneira mesmo que sucinta noções de como modificar o estado de um componente da thread que está na thread principal através de uma thread de um método assíncrono, né? Na próxima aula eu estou pensando em ou aprofundar mais essa história, esse esquema do delegate, ou então passar para a explicação do que é o cancellation token e para que ele serve e como se utiliza. Nós vamos precisar de um cancellation token aqui. Uma aplicação que era pequena a princípio, que eu achei que em uma aula daria para fazer, mas eu vi que tem muitos conceitos que uma pessoa iniciante, apesar de ser simples a aplicação, uma pessoa iniciante ela não vai conseguir assimilar tudo isso. Então eu tenho que dividir em aulas por temas agora. Eu vi que vai precisar de uma aula, porque a gente vai precisar agora implementar aqui um cancellation token. O que é isso? É um recurso que tem no C Sharp. Você se pergunta assim, mas como é que eu cancelo
uma thread, quer dizer, uma thread não, um método assíncrono. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, quando eu cliquei no botão OK, deixa eu ver se ele mostra aqui, não vai mostrar, tudo bem? Mas quando eu cliquei no botão OK, eu coloquei um método assíncrono para rodar. E aí eu pergunto, mas como é que eu posso cancelar agora esse método? Ele está chamando esse loop aqui, ó. Como é que eu posso cancelar? A gente tinha criado uma variável ping continue. Ela funcionou, né? Mas isso não é aconselhado. Na próxima aula nós vamos retirar esse... Eu já vou retirar nessa aula mesmo para você entender. Porque nós não vamos utilizar... Isso é má prática. Nós não vamos utilizar esse ping continue aqui. Nós vamos utilizar um recurso da linguagem C# que você vai aprender, chamado Cancellation Token. É a maneira que condiz com as boas práticas de você cancelar uma ação que está ocorrendo em um método assíncrono, em uma task que está rodando de maneira assíncrona. Então, na próxima aula a gente continua. Eu gostaria que você curtisse o vídeo, tem muita coisa para você aprender. E o importante desse vídeo não é mostrar essa telinha pequena que fica dando ping, e sim de passar conceitos da linguagem C#. Então eu gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e obrigado pela atenção.